Uma boa tarde para você que criou o hábito de olhar para o ponteiro do combustível no carro, para você que acorda pensando se vai ter ônibus na parada, para você que está rezando para o gás não acabar até a situação ser normalizada nos postos de distribuição, porque você tem que colocar comida na mesa e seguir a rotina, né? Nesse 30 de maio, 10º dia de paralisação, as notícias são a atualização da crise. Como driblar os problemas que se acumulam com o desabastecimento em vários setores? Eu sou Neila Medeiros, esse é o seu Jornal de Todo Dia, Força na Peruca. O SBT Brasília já está no ar. E a gente começa falando o seguinte, nesse 10º dia da greve dos caminhoneiros, a fila nos postos de combustíveis continua. Todos os postos que você vai tem uma fila. Ainda tá difícil encher o tanque, né, Ju? A cidade tá cheia de carro empilhadinho um atrás do outro, né? Enfileirado, quer dizer. Boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Ainda tá difícil, sim. A gente vai mostrar essa fila aqui na Asa Norte. Olha só, o pessoal falou que chegou aqui por volta das 8 da manhã e tá até agora aqui esperando. Tem gente até do lado de fora do carro de tanta demora. O que esse posto fez por aqui restringiu o abastecimento. Aqui os clientes só podem encher R$100, não pode encher o tanque, só podem abastecer com R$100 para conseguir uma rotatividade maior dessa fila, mas ela ainda está grande. Para a gente ter uma noção do tamanho, começa aqui na altura da 206 Norte e vai quase até o fim da Asa Norte, 215. Então, o pessoal está esperando bastante por aqui e essa situação se repete em várias cidades aqui do Distrito Federal. Está difícil, Neila. Mas tem gasolina nesse posto? O dono acabou de me informar que tem gasolina, etanol suficiente para abastecer muita gente, pelo menos para trabalhar até o fim do dia, mas está difícil porque a fila está muito grande, a corrida aos postos é muito alta, Neila. Ok, Ju, obrigada. Hoje de manhã tinha muita fila no Lago Norte no posto, dos dois lados, mas não tinha ninguém abastecendo, porque eu acho que não tinha gasolina no posto. Então, às vezes, a turma arrisca para esperar chegar um caminhão e chegar o abastecimento. Na BR-040, perto de Lusiânia, os caminhoneiros seguem de braços cruzados. A gente fala agora com o Leonardo Feira para saber se mudou alguma coisa de ontem para hoje na BR, onde você já virou habitué, né, Léo? Você já faz parte da BR. Como é que tá a situação aí? Mudou de ontem para hoje? Neila, algumas coisas mudaram, outras continuam do mesmo jeito, viu? Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. Aqui na BR-040, o movimento dos caminhoneiros, por enquanto, não tem perdido força. Eles continuam ocupando o acostamento e o canteiro central pelo 10º dia. As doações de alimentos e produtos de higiene não param de chegar e isso tem sido um grande apoio da população para esse movimento continuar. Por outro lado, a gente observa também que hoje a segurança foi reforçada por homens do Exército, aí a gente observa alguns caminhões passando, e também pela Polícia Militar, viu, Neila? O Exército, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal também, que a gente acompanha desde cedo, ajuda aí a fazer a escolta de alguns caminhões para que eles possam passar aqui com tranquilidade. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, Neila. Bem, a gente sabe que a greve dos caminhoneiros segue causando fila nos postos de combustíveis do DF. Você que roda na cidade, seja a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus, você sabe que a situação é essa. Por que então a situação ainda não foi normalizada, hein, Ju? Vamos tentar explicar para quem está em casa por que depois de toda a negociação do governo, a paralisação continua. Tá complicado, Neilo, que a gente acabou de receber a informação de que poucos caminhões com gasolina especificamente estão saindo das distribuidoras. O que a Polícia Militar conversou com a gente? Que não estão escoltando muitos caminhões e que por isso os postos não estão abastecidos. Apenas 8% dos postos aqui no Distrito Federal estão abastecidos. Por isso também essas filas. Outro problema que os donos dos postos estão enfrentando é com a falta de álcool anidro. É um álcool que é adicionado à gasolina para ser oferecida à população, é obrigatória a adição desse álcool, mas está faltando. Esses carregamentos também não estão chegando aqui no Distrito Federal, por isso os postos só podem oferecer álcool e aí tá difícil, por isso que essas filas estão tão grandes. Aqui na altura da 206 Norte, onde nós estamos, a fila vai pelo eixinho até o final da Asa Norte. O pessoal me contou aqui que chegou por volta das 8 da manhã, está aqui esperando, não consegue abastecer. A fila anda muito devagar, então em todo o Distrito Federal a situação ainda é muito complicada, Neila. Pois é, Ju, e a gente lamenta o seguinte, a gente já achava que a gasolina estava cara antes de chegar a R$3. Agora a gente está tendo que estocar ou pagar muito mais caro do que a gente já pagou de combustível.
e não encontra o combustível. Qual é o preço médio, por exemplo, da gasolina nos postos em que a gente está visitando pela cidade? A gente também recebeu essa informação, segundo a Associação Nacional de Postos, a média de preços para gasolina é de R$ 4,52. Mas aí tem donos que estão oferecendo a gasolina num preço muito maior e o álcool também, até por conta dessa falta de adição do álcool anidro. E por isso os postos têm trabalhado apenas com a gasolina aditivada, que é muito mais cara. Agora imagina, ficar um tempão na fila, chegar na bomba e a gasolina já está num preço muito mais alto. É muito complicado, por isso que tem muita gente revoltada por aqui. Pois é, a gente está pagando o maior preço da gasolina da história. E tem que pagar, porque se não pagar, a gente tem que parar. Não dá para parar, a vida continua. Obrigada, viu, Juliana? Apesar disso, as pessoas querem que o movimento continue, porque as pessoas acreditam que a gente não pode viver numa alta diária de preços quando a gente não tem alta no salário, na qualidade de vida e numa série de outros serviços. Os impostos são muito altos, a grana que sai do nosso bolso é muito grande, faz falta para todos nós. Agora, brasileiro é um povo criativo, né? Você sabe disso, né? Sem combustível, com transporte prejudicado. Tem gente buscando alternativas para não faltar ao trabalho, porque tem medo, inclusive, de perder o emprego. A gente ainda está em 13 milhões e um pouco mais de brasileiros desempregados. Então, quando você tem um emprego, você assegura ele com a mão. Galton Sé. O preço nas bombas subiu, o carro entrou na reserva e não tinha como ir para o trabalho? Pois é, tudo isso aconteceu com o Ian. O jeito foi desencostar o skate. Já tem 3 dias que ele está indo para o estágio assim. Leva uns 40 minutos, mas está garantindo o emprego que arranjou tem só 2 meses. Faltar não dá que o chefe gosta, né? Exatamente. Por isso, a rede social virou uma aliada. Moradores de um bairro em Brasília se ajudam com caronas solidárias para ninguém faltar o emprego. Descobrimos que com um pouquinho de tempo, sem gastar um centavo e com um pouco de solidariedade, a gente acaba conseguindo resolver vários problemas da comunidade. Mas tem empresa que não tem sido nada solidária e tem descontado do funcionário que não consegue chegar ao trabalho por falta de gasolina ou transporte público, reflexos da paralisação dos caminhoneiros. Em casos como esse, os patrões não estão ferindo a lei. Mas, segundo especialistas, o que vale num momento como esse de transporte comprometido é o bom senso. Se ele não vai trabalhar, a empresa pode descontar. Mas por um bom senso e por uma negociação entre empresa e empregado, a melhor solução seria uma compensação desses dias que o empregado faltou em uma outra época para que não gere nenhum tipo de desconto no salário do empregado. E é o que tem feito essa empresa, usado a criatividade e não o corte de salários. As empresas precisam ser criativas para não ficarem prejudicadas e não prejudicarem também o colaborador. Algumas situações que a gente tem, por exemplo, é as empresas mapearem, né, quem mora perto e a gente trabalhar com aquela ideia da carona solidária. Então, um colaborador busca outros 4 colegas que moram perto e eles seguem para a empresa ou por mediante um reembolso. Sem combustível, essa advogada transferiu o escritório para a casa dela. Os processos são digitais e o encontro com os clientes por videoconferência. O autônomo não pode deixar de trabalhar. Se a gente deixar de trabalhar, a gente não ganha. E a gente tem que dar satisfação aos clientes o tempo todo. Então, qual que é a história? Tem que ter diálogo. O importante não vai conseguir chegar no trabalho, dá uma ligada pro seu patrão. Não falta e bota a culpa na crise, não. Liga porque vocês negociam. Às vezes o patrão precisa tanto de você que ele vai mandar um Uber te buscar. O negócio é sentar e conversar para poder decidirem juntos o que fazer. O papo agora é com a repórter Larissa Neves para saber qual a situação no aeroporto de Brasília nesse momento em que as pessoas estão se preparando, inclusive, para viajar. Tinha gente com passagem comprada já, né? Qual é a história hoje no aeroporto de Brasília? Lari, boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Olha, a Inframéria, que é a concessionária responsável pelo aeroporto de Brasília, informou que durante a manhã 140 aeronaves passaram por lá. Houve 3 atrasos, nenhum cancelamento. Então, quem vai pegar um voo mais tarde, vai sair do trabalho para curtir já o feriadão, respira um pouco mais aliviado. Eles informaram, inclusive, que tem combustível, não falaram a quantidade, que é o querosene de aviação. Ontem o aeroporto recebeu 19 caminhões. Mas é necessário, né, que as pessoas fiquem atentas. Tem um voo mais tarde, liga para a empresa, confirma a situação para ir certinho. A movimentação já está intensa por lá. A repórter Kátia Gomes foi e mostra na reportagem. Quem pretende viajar de avião no feriado pode respirar um pouco aliviado, só um pouco.
Com a chegada de 38 caminhões de querosene de aviação, a capacidade de estocagem de combustível chega a 70%. A gente estava com medo até de não ir, mas deu certo, graças a Deus. Com esse estoque, a Inframérica, que administra o aeroporto, pretende atender o fluxo intenso de passageiros no feriado de Corpus Christi. Neste momento, não há voos cancelados, mas é importante lembrar que o passageiro deve entrar em contato com a companhia aérea para saber se está tudo certo e não ter nenhum problema com a viagem. Esse grupo de amigos há 19 anos viaja para pescar durante a Semana Santa. O destino deste ano é o Pantanal. Com todo equipamento preparado, José Carlos respirou aliviado quando confirmou o voo. Acredito que agora a tendência é só normalizar, né? Acredito que vai todo mundo domingo aqui está de retorno a Brasília. Quem veio a Brasília a passeio confessa que ficou com medo de não voltar para casa. Eu estava preocupado, viu? Eu cheguei bem nos dias que estava faltando, acabando a gasolina. Eu consultei ontem, estava tudo certinho, então me deu confiança. Já o Matheus está pensando só na viagem para Porto Seguro. A volta é outra história. O importante é ir, tá lá. Depois você liga para o chefe e fala que não deu para voltar. Ainda bem que eu trabalho com meu pai, né? Então tá tranquilo. Quando o pai é o patrão, facilita, né? É muito bom. Agora, como é que será que está o transporte? Será que segue funcionando normalmente? Vai ter esquema para esse feriado, hein, Lari? Neila, segundo o governo do Distrito Federal, a situação está normal em relação ao transporte público, ônibus circulando dentro da normalidade. O governador Rodrigo Hollenberg informou, inclusive, que os ônibus têm combustível para rodar pelo menos até sexta-feira. Metrô também funcionando dentro da normalidade, então as pessoas têm essas opções, tanto no feriado, sexta-feira, fim de semana. Hoje o governo deve fazer uma nova reunião e dar um novo boletim no fim da tarde para saber quais vão ser os próximos passos, Neila. Ok, um dia de cada vez, com muita paciência, com muita fé. Já são 10 dias desde que teve início essa paralisação dos caminhoneiros por todo o Brasil. Aos poucos, parece que o movimento vai se desmobilizando em todo o país, em algumas regiões mais, outra menos. A gente sabe que a situação é mais crítica no sul e no sudeste. Agora, pelo menos na BR-040, a situação é a mesma, como disse o Léo, que está acampado lá. Foi ontem, foi hoje, tudo parece muito com o dia de ontem, né, Léo? A manifestação aqui na 040 segue pacífica, viu, Neila? Mas ficou muito claro pra gente o reforço na segurança feita aí pela Polícia Rodoviária Federal, pelos homens da Polícia Militar do Estado de Goiás e também pelo Exército. São centenas de caminhoneiros, como a gente pode ver, que seguem ainda firmes de braços cruzados. Hoje foi formada uma comissão da categoria para ir Léo. Neila, foi como nós já mostramos aí, né, durante a semana. Os caminhoneiros não ficaram satisfeitos aí com as medidas anunciadas no domingo pelo presidente Michel Temer. Os caminhoneiros que nós conversamos desse movimento aqui, desse ponto de manifestação, querem uma redução de pelo menos 90 centavos no litro do diesel e não de 46 centavos como foi anunciado no domingo pelo governo federal. Imagina, gente, gasolina que não foi anunciado nenhum tipo de diminuição, só está subindo. Você tem mostrado aí, ontem a gente viu até um padre acompanhando a turma aí, dando suporte para os caminhoneiros. Você chegou a visitar uma igreja que presta apoio para os paralisados, né? Exatamente, Neila. É a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que fica a mais ou menos 5 minutos daqui. Essa paróquia tem dado bastante apoio aí aos caminhoneiros. Eles preparam aí cerca de 1.000 refeições por dia, entre café da manhã, almoço e jantar. A paróquia tem recebido bastante doações aí de produtos de higiene e alimentos da comunidade. Nós fomos até lá hoje cedo, conversamos com o coordenador da paróquia e daqui a pouquinho a gente volta para mostrar a entrevista com ele, viu, Neila? Eu criei até uma palavra nova aqui para os grevistas, chamei eles de paralisados, mas é grevista. E como é que anda a questão da segurança? Eu tô vendo que tem gente aí atrás fazendo segurança, teve caminhão do Exército que passou aí mais cedo que você mostrou, isso tá diferente de ontem também, né?
Neila, completamente diferente. Ontem tinha, né, uma viatura da Polícia Militar. Hoje, como eu disse agora há pouco, ficou muito mais claro para a gente que a segurança realmente foi reforçada. Tem mais policiais militares acompanhando a manifestação. E agora há pouco, homens do Exército conversaram com os caminhoneiros para entender o que eles pretendem fazer e quanto tempo vão permanecer aqui. Vamos ouvir agora um trecho dessa conversa. Quem quiser prosseguir viagem, para entregar a sua carga, receber o seu frete, para poder, né, ajudar em casa, que já está muito tempo parado, que sinta à vontade. Não queremos prejudicar aqui, que vocês não consigam o que vocês estão buscando. E vocês vão no Congresso com seu representante, procurem todos os meios legais de resolver, de melhorar a situação dessa classe que nós falamos. É tão importante para o país. Diálogo é sempre a melhor alternativa, né? Vamos saber do Léo agora quais rodovias no entorno do DF ainda tem bloqueios, hein, Léo? Pela informação que nós temos é de que são 11 pontos de manifestação no DF e no entorno, ou seja, nas rodovias federais que cortam o Distrito Federal. Hoje cedo nós preparamos uma reportagem para mostrar como que foi a movimentação aqui na BR-040. Vamos ver. Doações que não param de chegar. O estoque está cheio. Carne, vocês estão vendo aí bastante arroz, feijão, suco, refrigerante, água, gelo. Aqui não está faltando nada pra gente. Nas 3 vendas em Lusiânia, policiais militares doaram água para um grupo de caminhoneiros. 10 dias de greve e na BR-040, na altura de Lusiânia, o movimento não tem perdido força. Ainda são centenas de caminhoneiros de braços cruzados. Pela manhã foi formada uma comissão para ir até o Congresso Nacional na tentativa de um diálogo com os parlamentares. E estamos indo, estamos decididos, não vamos sair de lá sem uma resposta e o pessoal o tempo todo aqui vai ser informado disso aí. Os caminhoneiros ocupam o apostamento e o canteiro central da rodovia. O trânsito flui normalmente. A segurança foi reforçada hoje com mais homens da Polícia Militar. A manifestação segue pacífica e em Lusiânia as filas nos postos de combustíveis estão enormes. No começo da manhã, houve manifestação de motoboys na altura de Valparaíso. Eles fizeram barricada e colocaram fogo na pista. A manifestação durou cerca de 40 minutos. A Polícia Rodoviária Federal, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, desobstruiu a pista. Léo, agora o que significa uma pulseirinha que os caminhoneiros estão usando? Olha só, Neila, são 2 cores de pulseira. Quem usa a azul são os organizadores da manifestação. Aquelas pessoas que ajudam a preparar alimentos, que recebem doações. E a verde, que é essa que a gente está vendo agora, são dos caminhoneiros que participam da greve. É uma forma, viu, Neila, inteligente e organizada de controlar o fluxo e saber quem realmente faz parte do movimento. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações ao vivo da BR-040. Ok, Léo, obrigado. Tá vendo? A turma se organiza de um jeito muito próprio. Previsão do tempo. Hoje o céu vai ficar parcialmente nublado, a temperatura agora está em 20 graus e a umidade do ar em torno de 60%. E essa greve de caminhoneiros tem o apoio de 87% da população, de acordo com uma pesquisa que foi divulgada hoje. Mesmo assim, a gente sabe que os prejuízos são grandes, né, Juliana Lopes? Exatamente, Neila, prejuízos para todo o setor da economia. A gente pode dizer já que essa greve dos caminhoneiros criou uma bola de neve nesse setor. Isso porque afeta todos os segmentos. Por exemplo, se uma central de abastecimento não tem produto, fruta, verdura, atinge também o bar, o restaurante que depende desse produto para oferecer os pratos do cardápio, atinge também o consumidor. Até o setor de hotelaria aqui do Distrito Federal está enfrentando dificuldades para conseguir turistas e hóspedes, então a situação está complicada para todo mundo. A gente fez um balanço desses prejuízos e é o que a gente confere agora na reportagem. Calcular as perdas não é fácil, cada setor da economia faz uma conta diferente. Mas uma coisa é certa, a paralisação dos caminhoneiros dói no bolso. Para os bares e restaurantes do Distrito Federal, um rombo. Cerca de 80 milhões de reais até agora. Isso representa uma queda de até 30% no faturamento previsto para todo o mês de maio. É a falta de clientes o que mais preocupa. Com essa situação da gasolina e do combustível,
praticamente as pessoas só saíram de casa para fazer o estritamente necessário. A estimativa do setor de entretenimento e turismo é de um prejuízo que já passa dos 220 milhões de reais. Isso inclui os hotéis. Por aqui tá sobrando comida e faltando hóspede. 5.000 reservas foram canceladas em 10 dias de paralisação. Tanto cancelamentos de pessoas que não conseguiram chegar na cidade, como também de pessoas que tiveram insegurança de voltar. A greve dos caminhoneiros criou uma bola de neve na economia. É que vários setores estão interligados e a crise de um afeta o outro diretamente. É o caso dos combustíveis e dos supermercados, responsáveis por quase a metade do volume de vendas no varejo. A soma do prejuízo desses dois setores já passa de 92 milhões de reais. Agora, parece que produtores agrícolas estiveram com o GDF para buscar uma solução para essa crise de abastecimento, né, Ju? Isso, Neila, não só os produtores agrícolas, como os representantes de atacadistas. Eles foram, na verdade, pedir um socorro para a Secretaria de Agricultura, porque já estão com baixos estoques de vários produtos, banana, laranja, cebola, limão, tudo isso vem de fora do Distrito Federal e não está chegando por aqui. Hoje nós conversamos com o secretário de Agricultura, que informou para a gente que está elaborando junto com a Secretaria de Segurança um esquema quase de guerra para conseguir trazer esses produtos aqui para o Distrito Federal. Vamos ouvir o que ele disse. Essa primeira operação com hortifruti, os caminhões já estão carregados e essas cargas são perecíveis. Nós estamos marcando para que eles desloquem para um ponto único, para facilitar a logística, para facilitar a escolta. Então, os empresários estão se organizando para colocar todos esses caminhões em um ponto único, onde eles não têm barreiras, onde eles conseguem chegar, para que a escolta seja feita e os alimentos sejam trazidos para o Distrito Federal. O importante nesse momento é as pessoas consumirem os produtos que nós produzimos aqui, algumas folhagens, isso é importante. E ver os produtos que estão disponíveis tanto na Ceasa quanto na feira da Ceilândia. Nós temos aqui um cinturão verde importante, produzimos bastante hortaliças, um pouco de frutas, então a população vai consumir o que ficar disponível. Mas tem também uma sensibilidade de alguns empresários. Tem algumas frutas, por exemplo, que elas não estão com preço exorbitante. Eles gastaram todo o estoque deles mantendo os preços. Outros aí tem algum abuso. Mas isso o próprio mercado se organiza. Ainda falando da alimentação de produtores, os donos de granjas são outros grandes preocupados com essa crise. De que forma eles estão sendo afetados, Ju? De várias formas, Neila. A principal é que a ração para os animais, né, frangos e também para o gado não está chegando aqui no Distrito Federal. A gente tem uns números aqui da Secretaria de Agricultura que até o momento 500 mil ovos por falta de transporte, 500 mil ovos já foram descartados aqui no Distrito Federal e 480 mil pintinhos já morreram sem ração. O DF está deixando de abater 240 mil frangos por dia e tem 10 milhões de frangos alojados. Se passar muito tempo não vai dar para abater tudo isso e aí vai ser um problema também de saúde. Neila. Obrigada. Aí falta frango na sua mesa, é um problema para os animais, que a gente está vendo matérias no Brasil inteiro de frangos que estão mordendo uns aos outros por fome, de galinhas que estão colocando ovos sem a casca, coisa que a gente nunca imaginou que pudesse ser possível. É uma crise triste da gente assistir. A gente volta agora com o Leonardo Ferreira, que está na BR-040, porque quer dizer que tem igreja ajudando, então, os caminhoneiros, né? De que forma essas igrejas ajudam, Léo? Você que visitou uma logo cedo. Neila, são cerca de 15 voluntários de uma paróquia que fica a mais ou menos 5 minutos de onde nós falamos ao vivo, que estão preparando mais ou menos 1.000 refeições por dia, entre café da manhã, almoço e janta, para alimentar, né, os caminhoneiros que já estão aqui na rodovia há 10 dias. Nós conversamos agora há pouco com o coordenador da paróquia, que trouxe mais informações. Vamos ouvir. A paróquia abriu através do nosso padre, né, o Padre Pedro, que ele se solidarizou com a causa dos caminhoneiros e viu que realmente no primeiro dia, segundo dia, eles estavam meio que fracos, à mercê de muita doação. Então ele fez esse chamado público aqui, nas missas, a comunidade se envolveu, né, e as doações começaram a surgir, ao ponto da gente chegar e ter que abrir 2 cozinhas, essa que vocês estão vendo aqui agora, e uma outra no outro ponto,
para a gente conseguir suprir a necessidade deles. Né? Tem uma questão, uma preocupação com relação à higiene, inclusive, né? Que não é possível cozinhar ali no canteiro central onde os caminhoneiros estão, e aí aqui vocês conseguem garantir, né? Isso, na verdade a gente recebeu a orientação de uma médica aqui da paróquia também, amiga do padre, que também reforçou isso, né? Essa preocupação com a higiene, deles não poderem cozinhar lá, e se cozinhar, ia cozinhar numa situação meio de precária. Então, o padre se solidarizou com isso, pediu para que abrisse realmente as cozinhas. Todo mundo que está vendo aqui estão trabalhando voluntários, né? Os primeiros dias tiveram que fazer até vaquinha mesmo, nós aqui da igreja, para conseguir o alimento, conseguir o gás, conseguir a verdura, para conseguir suprir essa necessidade deles lá momentânea lá. Olha, independente de qualquer coisa, é bonito você ver um ser humano prestando suporte para outro, independente de qualquer coisa. Na hora da crise, a gente tem quem divide a comida, quem cozinha para o outro e quem rouba a gasolina do outro, quem bate nos carros porque conseguiram abastecer quando o seu não conseguiu. As pessoas estão se revelando no meio da crise. O mais bonito é ver a solidariedade entre o ser humano. Agora, teve confusão, foi na BR-040 logo cedo e o Leonardo vai explicar pra gente, né, Léo? Exatamente, Neila. Só um comentário rapidamente, Neila. O pessoal da paróquia disse exatamente isso, que independente do movimento, né, qual seria a proposta, que eles fariam a mesma coisa. Agora, olha só, teve uma confusão também, uma manifestação por volta das 5 horas da manhã na BR-040, na altura de Valparaíso. Alguns motoboys bloquearam a pista e colocaram fogo. Isso durou cerca de 40 minutos e só terminou com a chegada da Polícia Rodoviária Federal com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Neila. Ok, Léo, obrigado pelas informações. O cidadão tá fazendo a unha ali atrás, ó. Atrás do Léo. Eu percebi. O repórter Thiago Nolasco ficou surpreso com uma fila que ele viu agora de manhã num posto de combustíveis aqui do Plano Piloto. Aí ele fez o registro para mostrar para você que está em casa. Dá uma olhada. Esse aqui é um dos poucos postos que tem combustível nesse momento aqui no Distrito Federal. E a fila está começando exatamente no posto. Mas aí ela segue aqui para esse lado, dá a volta em 2 quadras aqui, para enfim o motorista conseguir chegar na bomba. Agora a confusão é tão grande que só para eu conseguir achar a fila desse posto aqui, eu demorei em torno de 30 minutos só para achar o final da fila. Qual que é o seu nome? Wilton. Wilton do quê? Nascimento. Wilton Nascimento. Qual que é a profissão, Wilton? Artesão. Artesão. Quanto tempo na fila aqui? Eu tô desde as 7 horas da manhã para chegar aqui agora. Agora 11h30, quer dizer que você ficou... Nem sei a hora, para ser sincero, que eu nem tenho olhado o horário aqui no celular. Tô investido na fila que nem olhei nada. E foi em muitos postos até chegar aqui? Eu já andei nos 5. E não tinha combustível? Não tinha. Andei nos 5 aqui pela Asa Norte, aqui pelo eixo. Aí vim pra cá, na sorte, tinha uma fila, entrei na fila aí, agora que tô conseguindo abastecer. O que você tá achando disso tudo? Tá péssimo, tá horrível. É uma pouca vergonha pro país, né? Um país tão rico, passar pela situação dessa, né? Por causa dos governantes corruptos que não tem consideração à população, né? É o que eu acho. Olha, jornalista é isso, ele não descansa não tá no horário de trabalho, mas ele tá na rua, tá vendo o problema, ele pega o celular e ele mostra o que o povo tá dizendo. E a gente vai e bota no ar, porque aqui a gente não vai falar assim, ele vai dizer o que ele pensa. As pessoas estão com a reivindicação na ponta da língua. Para você ver, se é um problema que afeta todos nós, afeta a nossa alimentação, o nosso trabalho, o nosso deslocamento, mas ainda assim a gente está apoiando, é porque o Brasil está insatisfeito com o Brasil que tem hoje. A gente quer um país melhor. A gente está num ano de eleição. A gente tem a possibilidade de modificar tudo isso porque somos milhões de brasileiros. E é a gente que tem que fazer esse país mudar. A gente não tem que ficar esperando ninguém. A gente faz isso de forma ordeira, de forma inteligente e de forma solidária. A gente se junta e fala, não é desse jeito que a gente quer que o país caminhe. A gente precisa transformar a realidade porque é a gente que vive nesse país. E se a gente escolhe um representante para ir lá para cima e assinar por nós, a gente tem que concordar com tudo que está sendo feito. Então a gente tem que falar do que a gente está precisando e do que a gente não concorda. De uma certa forma, é a gente que vai fazer o país se transformar.
E falando de problema em problema, tem problema também no Hemocentro de Brasília. A gente tem mostrado que algumas pessoas têm driblado a crise e ido, mesmo assim, fazer doação de sangue. Mas será que é suficiente? Larice, qual é a grande dificuldade hoje no Hemocentro de Brasília? Pois é, Nele, o estoque está baixo, as doações estão baixas, reduziram aí cerca de 30%. Para vocês terem noção, no último sábado, apenas 200 doadores foram até lá. A média de um sábado é mais ou menos de 350 pessoas. Então, você que está em casa pode fazer sua doação, vá lá. Eles estão precisando principalmente do fator O positivo, O negativo e B negativo. Você pode agendar, inclusive, liga para o número 160, opção 2, já chega lá com horário agendado, é rápido. A gente conversou com o pessoal que estava trabalhando lá, fazendo sua doação, veja o que eles falaram. O serviço que o Hemocentro desempenha é um serviço essencial. Independente de manifestações ou greves, a gente não suspende o funcionamento da instituição, a gente continua funcionando normalmente, nos mesmos horários, de 7 às 18, de segunda a sábado. A gente continua realizando as coletas, as equipes estão desempenhando o serviço da forma correta e a gente conta mesmo com o conhecimento dos doadores dessa informação, para que eles possam vir, possam procurar o Hemocentro, para que eles sejam mesmo fidelizados com a gente, para continuar realizando as doações, para a gente manter os nossos estoques. Peça uma carona, venha de bicicleta, não sei se pode voltar dirigindo, pede um parente para trazer, mas é importante, feriado prolongado vai ter aí, então as pessoas precisam do nosso sangue, os bancos voltarem a encher. É importante fazer força e vir. Pois é, a gente mostrou que tem muita gente fazendo carona solidária para ir para o trabalho. Junta uma turminha aí, vai para o Hemocentro fazer uma doação. É tão importante. Se os seus planos para o feriado foram frustrados, você não vai viajar, faz uma programação diferente, junta uma turma e vai fazer doação de sangue, porque esse sangue salva muitas vidas, o sangue do Hemocentro. E tem muita gente que só se atenta para o dia que tem alguém da família que precisa, um amigo que precisa, ou quando a própria pessoa precisa. Porque até então nunca parou para pensar em doar sangue. É muito importante, legal e gostoso a gente fazer esse tipo de doação. Olha só, a gente volta para o assunto do momento, combustível que está virando artigo de luxo. A gente fala com a Juliana Lopes porque tem um caminhão, tanque de combustível parado no posto que ela está agora. A notícia que eu tive foi essa, é verdade, Ju? Notícia boa, né, Neila, nesse momento. A gente já mostrou que essa fila aqui começa na 206 Norte, vai até 215, mas vamos mostrar, como você disse, que tem um veículo agora, um caminhão-tanque, que está abastecendo esse posto com gasolina. Para sorte de quem está aqui nessa fila desde das 8 da manhã, porque no resto do Distrito Federal a situação é muito complicada. A gente acabou de receber uma nota de esclarecimento de um dos sindicatos que representam os postos de combustíveis e eles dizem o seguinte: os caminhões não estão saindo das distribuidoras com gasolina aqui no Distrito Federal. Isso porque falta álcool anidro nesses estabelecimentos. Os caminhões-tanques só podem ser liberados e abastecidos com a adição do álcool anidro, mas não está chegando carregamento aqui no Distrito Federal. Então a informação é o seguinte: se esse álcool anidro não chegar aqui no DF nas próximas horas, na verdade, pode faltar gasolina em todos os postos de combustíveis. Essa é inclusive a maior preocupação do governo nesse momento, Neila. Ok, obrigada. Como você falou, é uma bola de neve, está sendo administrado com muita maestria para que você consiga seguir com a sua vida. A seguir, como a gente falou, além dessa crise de desabastecimento que a gente está cobrindo, a gente fala da paralisação de alguns setores que dependem de combustível, né? Então bebe uma água e volta para cá e a gente está te esperando. A gente volta agora a falar da greve dos caminhoneiros. Segue tudo parado por onde está o Leonardo Ferreira, né, Léo? Tudo como dantes no país de Abrantes. Neila, última informação. Alguns caminhoneiros disseram para a nossa equipe de reportagem que daqui a pouco, depois do almoço, por volta das 2 horas da tarde, eles vão seguir para a frente do Congresso Nacional como forma de manifestação. A informação que circula entre os caminhoneiros daqui da BR-040 é de que o representante nacional da categoria, conhecido como Chorão, foi hoje até o Congresso Nacional na tentativa de ter um diálogo com os parlamentares do Congresso, mas que esse diálogo foi negado e, por isso, os caminhoneiros daqui vão seguir para o Congresso para poder fazer uma manifestação. Essa é a última informação que nós temos, Neila. Obrigada, Léo, por nos atualizar aqui. Segue com seu trabalho aí, muito bom. Obrigada. Repórter Juliana Lopes também está num posto de combustíveis na Asa Sul. Vamos ver se ela tem mais alguma coisa a destacar antes da gente encerrar a edição de hoje, hein, Ju?
Neila, na verdade, nós estamos na altura da 206 Norte. A gente mostrou que por aqui não é permitido que os clientes abasteçam galões. Mas olha só a fila que está se formando aqui. O pessoal está fazendo uma pressão aqui nos frentistas para que eles abasteçam, para que eles abasteçam esses galões, porque estão na pane seca. Como é que está o seu carro? Está sem gasolina, a 1 quilômetro do posto. E o seu, você falou que também não dá para empurrar o carro até o posto. O meu está a 500 quilômetros daqui, mas sem gasolina. Se vier para cá, não tem como vir, tem que trazer aqui. Eu pedi para ficar na fila com galão, não pode ficar na fila com galão. A gente precisa de gasolina. Gente. O jeito é ficar aqui. O jeito é ficar aqui, vamos ver o que acontece. Pois é, a gente acabou de falar com o frentista aqui, com os responsáveis pelo posto, que não confirmaram pra gente se vão liberar esse tipo de abastecimento. Neila, é com você. Pois é, a regra agora é essa, quem tá a pé não pode levar galão não. Se o galão estiver dentro do carro é uma coisa, mas você furar a fila de quem tá no carro com o galão, está proibido pela regra dessa manifestação que já dura 10 dias. Muito obrigada pelas informações, hein, Ju? Olha, eu só posso torcer para que você consiga abastecer sua despensa, para que você tenha gás para cozinhar, para que você tenha combustível no seu carro, para seguir a sua rotina. Um excelente feriado, eu estou de folga nesse feriado, Felipe Malta vai cobrir aqui para mim, tá? Muito obrigada, um ótimo feriado, um ótimo fim de semana, a gente se vê na segunda-feira. Muita luz para você, um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.